Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui retornando, ao nosso fim do ano letivo ainda de 2020 e continuando o conteúdo do segundo ano. Hoje a gente vai continuar com o parnasianismo, certo? O parnasianismo Pois bem, hoje a gente vai reiniciar nosso conteúdo de literatura com o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento literário que ocorreu, observem bem, junto com o naturalismo e junto com o realismo. Todos os três são contemporâneos, ou seja, aconteceram no mesmo período de tempo e compartilham o mesmo contexto histórico, social, político e econômico que vivia o mundo a partir da segunda metade do século XIX, ok? O parnasianismo, ele vai ocorrer na poesia, somente na poesia, diferentemente do que aconteceu com o naturalismo e com o realismo, que vocês viram que majoritariamente aconteceu na prosa, ok? Continuando. Ok. Início. Então, assim como foi com o naturalismo e com o realismo, o parnasianismo viveu o período em que a Revolução Industrial estava em pleno vapor, né? Foi o período em que a ciência se desenvolveu bastante, a gente até estudou aquelas invenções, aquelas teorias científicas, né? Como, por exemplo, a do Charles Darwin, né? O surgimento de inúmeras correntes filosóficas, como o determinismo, né? Aquelas teorias sociais e científicas, como o marxismo, ok? A gente viu tudo isso. E outra coisa muito importante que ocorreu nesse período foram as lutas de classe que se estabeleceu entre o proletariado, são os fabricantes, são os trabalhadores das fábricas, e os industriais. Tá? Foi uma luta de classe que ocorreu bastante nesse período. Houve até muitas greves ocorridas nesse período. Então, o realismo, naturalismo e o parnasianismo são manifestações literárias decorrentes dessa mudança que ocorreu não só no Brasil, como no mundo todo. No entanto, as mudanças sentidas pela poesia parnasiana vão ser bem radicais. Vocês vão estudar comigo agora. Tudo começou na França. A França continua sendo aquele berço cultural, né, do mundo todo. Então não foi diferente aqui. Lá, em 1866, ocorreram os primeiros movimentos que geraria o parnasianismo. Na ocasião, alguns poetas, como Théophile Gautier e Leconte de Lisle, publicam uma antologia intitulada O Parnaso Contemporâneo, em que defendem a necessidade de tratar os temas poéticos de modo mais objetivo, pondo fim à subjetividade romântica. Então, pessoal, vocês viram que realismo, naturalismo foram movimentos que surgiram para se opor ao romantismo, que é aquele período que vocês viram comigo, anteriores ao realismo e o naturalismo. Com o parnasianismo, isso também vai acontecer, mas de uma forma diferente. Eles vão se opor ao modo como os românticos viam e produziam os poemas. Poemas, como vocês viram, subjetivos, muito emotivos, sentimentais, guiados pela inspiração. Então, os poetas românticos deixaram de lado a forma poética para dar lugar à inspiração, né? Então, eles se sentiram livres para colocar o verso branco, para colocar o verso livre, né? Para novas formas poéticas. Já
o parnasianismo volta-se contra esse ideal poético dos românticos, trazendo para a realidade uma poesia objetiva, né? Voltada para a forma poética. Então aqui os parnasianos vão trazer aquelas formas clássicas do poema, o metro, a rima, a estrutura regular de versos e estrofes. Então, é isso que vai acontecer no parnasianismo, a volta da cultura do verso formal, né? Da poesia formal, da poesia fechada, né? Dentro de uma determinada quantidade de versos, de uma determinada quantidade de sílabas poéticas, considerando a rima, o ritmo dos versos. Vocês vão ver que isso aconteceu muito no parnasianismo. Continuando. O nome parnasianismo origina-se do nome Parnaso. Parnaso é aquele nome que estava lá na revista, na antologia poética dos franceses em 1866, que vocês viram agora. Parnaso é, na verdade, uma montanha da Grécia. Olha aí, voltando à mitologia grega. Seria a morada do deus Apolo e das musas inspiradoras dos artistas. Então, os parnasianos vão voltar, né, aos valores clássicos da Grécia Antiga. Essa referência à cultura grega é uma das principais características dessa estética. Referência à cultura grega. Vocês vão ver isso nos versos. Para Gautier, a arte não existe para a humanidade, para a sociedade ou para a moral, mas para si mesma. A finalidade da arte seria, portanto, a própria arte, ou seja, a arte pela arte. Então, ele acha que a poesia não precisa falar sobre a humanidade, expor a sociedade ou colocar a moral, né? Segundo Gautier, a poesia não servia para isso. A poesia devia se voltar para a própria arte poética, para a arte de construir versos, e não para colocar os valores do mundo, o externo, dentro dos versos. Então, a poesia aqui, ela vai ser alienada da realidade. Ela vai se voltar apenas para o próprio fazer poético. O parnasianismo em Portugal não teve grande adesão, né? Foi mais no simbolismo e no realismo e no naturalismo. Mas houve sim, né, participação de alguns escritores dentro desse movimento. Teófilo Braga, em 1887, ele publicou, né, várias poesias dentro dessa estética. O nome do livro foi chamado Parnaso Português Moderno, né? E coexistiu esse movimento junto com o realismo e com o movimento simbolista. E, como tal, o principal motivo da existência era se opor ao romantismo e se voltar contra o sentimentalismo e contra o egocentrismo típico dos escritores românticos. Então, assim como houve na França, também houve em Portugal essa intenção de se voltar contra o romantismo. Continuando. No Brasil, o parnasianismo foi muito diferente em Portugal. Houve grande sucesso entre os brasileiros da época. A poesia parnasiana é uma poesia rígida, né? Métrica, formal. Para se fazer uma poesia parnasiana, não se precisa só de inspiração, se precisa de muito trabalho, de muito labor, né? Então a poesia parnasiana não é o tipo de poesia a que os brasileiros estavam acostumados a ler, né? Acostumados a ler as poesias românticas, mas mesmo assim, graças ao sucesso. Então, graças ao talento de Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, o parnasianismo obteve grande sucesso na época. Esses três, de tão bons que eram, acabaram formando o que foi chamado de tríade parnasiana. Que legal, né? Essa aqui é a tríade. Nós temos aí, ó, Alberto de Oliveira, no meio o Raimundo Correia
e ao lado o Olavo Bilac. Grandes escritores, muito bons. Características do parnasianismo de forma geral, né? Vou citar. Arte pela arte. A poesia deve se abster do mundo exterior. Deve se voltar à própria arte de escrever, a própria poesia. Não vamos aqui abordar conteúdos políticos, conteúdos sociais. Nada disso vai ser abordado na poesia parnasiana. Objetivismo e universalismo. Objetividade, sem emoção, né? Vamos direto ao ponto. O universalismo vai se referir aos temas universais, tá? Não particulares. Cientificismo, positivismo. Temas baseados na realidade. Então, quais serão os temas? Objetos, paisagens, fatos históricos, mitologia grega, cultura clássica. O grande objetivo da poesia parnasiana é buscar a perfeição da forma, a perfeição poética. Sacralidade e o culto à forma, olha aí. O mais importante na poesia parnasiana vai ser a forma, para se buscar a perfeição. Então, vocês vão ter poemas rigorosamente metrificados, geralmente com 12 sílabas poéticas cada verso. Eles preferiam o soneto, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Vocês vão ver muito isso. Preocupação com a estética, com a metrificação, com a versificação. Utilização de rima rica e de palavras raras. Então, vocês vão ter muito o preciosismo linguístico, muitas palavras difíceis, muitas palavras incomuns, né? Preferência por estruturas fixas, como o soneto. E, por fim, descrição visual bem detalhada. Então, vocês vão ter poesias em que se descreve um vaso de forma minuciosa, bem detalhada. É isso que vai acontecer.